Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Luterana de Interlagos. Queremos dar prosseguimento ao nosso projeto deste ano, a Bíblia ao longo do ano. E nós trazemos hoje, dia 3 de abril, mais 4 capítulos do livro de 1 Samuel. 1 Samuel 25 a 28. Vamos juntos? Iniciando pelo breve resumo dos capítulos. 1 Samuel 25. No capítulo 25 temos a morte de Samuel, Davi e Nabal, Abigail apazigua Davi, a morte de Nabal e Davi casa com Abigail. O capítulo começa com a morte de Samuel. Só com Elias o povo de Israel teria outro líder religioso do mesmo nível de Samuel. O velho profeta ungira o maior rei de Israel, mas morreu antes de ver o início do seu reinado. Foi o fim de uma era, a era dos juízes. O pedido que Davi fez a Nabal não foi exagerado. Ele não estava exigindo dinheiro em troca de proteção, mas pedindo compensação por serviços prestados no passado. Além disso, Nabal era rico e era tempo de tosquia, uma época de festa. Abigail era tão inteligente quanto era bela. Sua rápida intervenção salvou a vida de seu marido e dos homens daquela casa. Ela evidentemente causou uma boa impressão em Davi. O autor considera a morte de Nabal, que foi vitimado por um duplo ataque, como castigo de Deus. No capítulo 26, outra vez Davi poupa a vida de Saul, e Saul outra vez se reconcilia com Davi. Os ifeus, que eram pró-Saul, voltaram a dar informações a respeito do paradeiro de Davi. E pela segunda vez, Davi tinha Saul em suas mãos, sendo este forçado a reconhecer o seu erro. Sem dúvida, Macbeth teria considerado esta uma grande oportunidade para realizar seu intento. Davi, no entanto, sabia que Deus não precisava de sua ajuda para colocá-lo no trono. O título hebraico do Salmo 54 faz conexão entre este episódio e o Salmo. No capítulo 27, Davi está outra vez com Aquis, rei de Gate. Davi refugiou-se pela segunda vez entre os filisteus. Mais uma vez, o rei Aquis foi redondamente enganado por Davi. Fingindo atacar Israel e seus aliados, Davi, na verdade, destruía cidades inimigas, sem deixar nenhum sobrevivente para denunciá-lo. E chegamos ao último capítulo de hoje, capítulo 28. No capítulo 28, Saul consulta a médium de Endor. Saul não recebia a resposta de Deus. No seu desespero, fez o que sempre fora proibido em Israel, recorrendo a uma médium, embora ele próprio tivesse expulsado essa gente de seu território. Saiu à noite, disfarçado, numa viagem perigosa, chegando perto do acampamento inimigo em Sunem, para consultar a médium de Endor. Porém, descobriu que a mensagem de Samuel não havia mudado. Em outras palavras, que a exemplo do que havia ocorrido enquanto Samuel estava vivo, não havia nada naquelas palavras que pudesse deixá-lo tranquilo. A sorte de Saul estava selada. Nestes capítulos, portanto, nós estamos observando o fim da história de Saul. Em breve, ele não será mais o rei de Israel. Observamos que Samuel morre e o fim de uma era ocorre. Em breve, o maior rei de Israel subiria ao trono. Mas enquanto isso não ocorre, ainda há tensões e dificuldades. Vamos à segunda parte deste nosso estudo, com as questões e dúvidas que podem surgir. Temos 10 hoje. Vamos à primeira. Como Nabal recebeu os homens enviados por Davi?
que desejavam alguma comida? Temos a resposta em 1 Samuel 25, versículos 10 e 11. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosquiadores e dar a homens que eu nem sei de onde vêm? Portanto, a resposta de Nabal foi a pior possível. Ele não quis ajudar Davi e o seu exército. Qual foi a reação de Davi? É a questão número 2, e temos a resposta em 1 Samuel 25, versículo 13, onde nós lemos: Então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. E cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Ou seja, a reação de Davi foi ir para o ataque contra Nabal e seus homens. Questão 3. O que a esposa de Nabal, Abigail, fez para aliviar as tensões? Temos a resposta em 1 Samuel 25, versículos 23 a 31, onde nós lemos: Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Porém, a vida de seus inimigos, este a lançará fora, como se a atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu senhor todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem a meu senhor, então lembre-se desta sua serva. Portanto, Abigail vai salvar a vida do seu marido, a sua própria vida e a vida daqueles homens que estavam sendo dirigidos por Nabal. Nabal foi tolo, como diz o seu nome, mas Abigail vai aliviar as tensões, levando comida a Davi e aos seus homens. Questão 4 é exatamente essa que nós já relatamos há pouco. Qual era o significado do nome de Nabal? E o significado do nome de Nabal era tolo. Questão 5, como foi a morte de Nabal? Temos a resposta em 1 Samuel, capítulo 25, versículos 36 a 38, onde nós lemos: Abigail voltou para junto de Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele bastante embriagado. Por isso ela não lhe contou absolutamente nada, até o amanhecer. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito e ele ficou como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. E assim nós percebemos que a morte de Nabal parece ter sido, de fato, uma espécie de castigo de Deus, por ele ter se oposto a um homem ungido por Deus, ao rei Davi, que ainda não era rei, mas em breve seria.
Questão 6. Quantas mulheres Davi teve? Nós não temos a resposta no texto ainda, mas eu fiz questão de trazer esta questão porque, por vezes, nós nos enganamos. Nós não temos ideia exatamente de quantas mulheres Davi teve. E Davi teve muitas mulheres, muitas esposas e também outras mulheres, concubinas. O texto bíblico registra os nomes de pelo menos 8 esposas de Davi. São elas: Mical, a filha de Saul, Ainoã, Abigail, que nós acabamos de ver a história, Maacá, Hagite, Abital, Eglá e Batseba, que vai ser a esposa mais famosa. E Davi também teve outras mulheres entre esposas e concubinas, como, por exemplo, a jovem Abissag. Apesar da Bíblia falar sobre as muitas esposas de Davi, o texto bíblico como um todo não deixa qualquer dúvida de que o padrão de Deus para o casamento sempre foi a monogamia, ou seja, o casamento entre um homem e uma mulher. Portanto, esses casos isolados do Antigo Testamento até vão ocorrer, não necessariamente que estas pessoas estarão condenadas por conta destes erros, mas eles não estarão agradando a Deus de modo algum, tendo várias mulheres. Questão 7. Por que Davi passou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus? Temos a resposta em 1 Samuel 27, versículo 1. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Ou seja, Davi vai se fingir de louco, Davi vai fazer alianças, às vezes alianças estranhas. Davi terá que comer o pão que o diabo amassou, porque ele estará fora de Israel e ele estará na terra dos filisteus, fugindo de Saul. Questão 8. Por que Saul consultou uma médium? Temos a resposta em 1 Samuel 28, versículos 5 a 7, onde nós lemos: quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procure uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Endor, que é médium. Ou seja, Saul vai consultar uma médium, porque Deus vai parar de lhe dar respostas. E Saul, como sempre fazia, vai recorrer aos seus próprios meios, mesmo sendo contra a vontade de Deus. E este vai ser um grande e grave erro do rei Saul. Questão 9. O que é necromancia? É uma prática de magia envolvendo a suposta arte de comunicação com mortos, quer por evocação de seus espíritos, como aparições, visões ou erguendo-os corporalmente, com a finalidade de adivinhação, transmitir os meios para prever eventos futuros, descobrir conhecimentos ocultos, trazer alguém de volta dos mortos ou usar os mortos como uma arma. E é curioso como a Bíblia não diz de hipótese alguma que isto não existe. Pelo contrário, segundo a Bíblia, existe. Tanto é que Saul, por meio desta médium, vai conseguir acesso a Samuel, que já havia morrido. Mas o que a Bíblia vai deixar muito claro é que nós não devemos ir atrás dessas coisas. Questão 10. Qual foi a fala de Samuel pós-morte para Saul? E o que aprendemos com ela? Temos a resposta em 1 Samuel 28, versículos 16 a 19, onde nós lemos: então Samuel disse: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você
o que havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino e o deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus. E amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. Portanto, a mensagem de Samuel para Saul é a pior possível para ele. O Senhor não voltará a estar ao seu lado. O Senhor já escolheu Davi. E em breve, tanto Saul quanto o seu filho e também o seu exército estariam nas mãos dos inimigos e ele morreria. Estas as questões e dúvidas para este estudo de hoje. Se você tiver as suas, não deixe de colocar aí nos comentários. Vamos à última parte deste nosso estudo com os aspectos teológicos. Temos 4 aspectos teológicos hoje. Primeiro, Abigail intervém na situação entre Davi e Nabal, não permitindo que a ira de nenhum dos dois falasse mais alto. Decisões formadas em momentos de raiva levam à autodestruição. Deus nos chama a ouvir a voz da razão e da paz. Sua sabedoria e paz, expressada nos conselhos que recebemos dele, por intermédio de seus servos, guiarão seu coração e seu modo de agir, como guiaram o coração e a ação de Abigail, que evitou um confronto, evitou mortes, por meio de uma ação muito bonita de pacificação. Segundo aspecto teológico, Saul novamente persegue Davi, que demonstra ser um servo fiel e disposto a perdoar. Jesus, o filho de Davi, nos orienta a perdoarmos 70 vezes 7. Ele ensina isto também com seu exemplo, demonstrando seu perdão ilimitado para conosco. E não adianta, nós já conversamos um pouco a respeito, mas não há nada que possa transformar, que mudar o quadro de algo e uma situação que não seja o perdão. O perdão eleva, o perdão modifica tudo aquilo que está ao nosso redor. O perdão muda uma atmosfera. O perdão reata laços e o perdão acaba com conflitos. Terceiro aspecto teológico. Cansado do perigo e dos transtornos de estar sempre fugindo de Saul, Davi, com astúcia, busca refúgio entre os filisteus. Assim como havia acontecido quando Davi agiu com esperteza no episódio anterior com os filisteus, o escritor não dá nenhuma indicação de Deus ter encorajado ou aprovado a atitude de Davi. Em vez de viver uma farsa, viva corajosamente e de forma honesta para o seu Senhor, confiando o seu futuro ao cuidado dele, em vez de confiar em sua própria inteligência ou no favor do mundo. O favor do Senhor é muito mais precioso, redimindo sua vida agora e eternamente. Por último, o último aspecto teológico deste nosso estudo, com muito medo e desesperado por alguma garantia de sucesso, Saul volta-se ao oculto em busca de alívio, tendo abandonado seu relacionamento com Deus. Quando existe um vazio espiritual, almas perdidas são direcionadas ao oculto, apesar dos avisos. Mas nenhuma certeza genuína será encontrada lá. Não use episódios trágicos como desculpa ou justificativa para práticas espirituais erradas. Em vez disso, reconheça e aproveite que a graça e as promessas de Deus estão ao seu alcance na palavra do Senhor, a qual guiará você pelos caminhos da vida. É certo que nós não podemos modificar o passado, mas quando estivermos diante de uma situação difícil, quando estivermos diante de uma situação em que aparentemente Deus não nos responde, que não busquemos subterfúgios humanos e ocultos, como Saul buscou, pois o resultado sempre será morte e afastamento de Deus.
Eu espero que este estudo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo a Bíblia ao longo do ano, nosso projeto. E amanhã retornaremos com o último episódio do livro de 1 Samuel. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.